Agradeço essa oportunidade de falar sobre o nosso trabalho. Este livro, recentemente lançado, Não Seja Mais Uma Vítima, tem a proposta de levar as pessoas, hoje tão assustadas pelas notícias ruins que a mídia todos os dias leva aos lares de todos, uma ideia de que todos têm o direito de sentirem-se mais seguros, todos têm a oportunidade de aprenderem como evitar serem novas vítimas da violência, todos têm como aprender a se protegerem e até mesmo, caso seja necessário, têm como se defenderem de todo tipo de agressão violenta. O importante é que por trás de todo conflito, seja ele uma guerra mundial, seja ele um embate entre duas pessoas, existe o lado psicológico. Sempre nós frisamos nos nossos ensinamentos, nos nossos livros, que nenhum tipo de reação deve ser feita de impulso imediatamente. A pessoa tem que analisar e pensar com muito critério, com muita calma, mesmo que essa calma leve apenas alguns segundos antes de reagir. Nós temos observado, através de diversas reportagens, que as pessoas que tentam reagir instintiva, instantaneamente a uma tentativa de assalto ou agressão, normalmente acabam falecendo, vítimas ou da agressão ou de ferimentos com armas. A proposta do nosso livro é ensinar as pessoas, primeiro, a estarem mais atentas, segundo, a aprenderem a se proteger, terceiro, aprenderem a se defender e, se necessário, aprenderem a reagir de forma eficaz. E não importa quão limitadas ou quão vítimas essas pessoas se sintam, pois esse livro foi criado, foi desenvolvido tendo em vista as pessoas que são vistas pela sociedade como mais fracas, ou seja, as mulheres que são vítimas desde violência doméstica, vítimas de assaltos, vítimas de agressões, vítimas de estupro, os pré-adolescentes que hoje se tornam vítimas de bullying numa escalada assustadora, os idosos, vítimas de agressão de uma maneira covarde, os gays vítimas de homofóbicos que a cada dia aparecem notícias mais assustadoras, os deficientes físicos e visuais. Então nós colocamos à disposição dessas pessoas ensinamentos comprovados, formas que as pessoas aprendam a se proteger, a evitar se tornarem novas vítimas, e nós mostramos coisas inovadoras que muitos duvidaram até que o livro fosse publicado, que pudessem existir, como a utilização de objetos comuns, caneta, celular, a bengala, para quem precisa de uma bengala para se apoiar como arma. E nós ensinamos técnicas de defesa específicas, até mesmo para cadeirantes. Então esse nosso trabalho é um trabalho que muito nos orgulha, demorou quase 4 anos para ser completado e, portanto, nós trazemos agora uma obra com centenas de fotos coloridas, com muitas ilustrações, um trabalho claro e que eu posso dizer que até mesmo alguém que não gosta de ler e até alguém que tem dificuldade na compreensão de um texto vai conseguir aproveitar e vai conseguir aprender somente seguindo as ilustrações, que são fotos de alta qualidade. O livro se baseia no método SOTAI. SOTAI significa sobrevivência, né? O SO. O T é treinamento, A, aplicação e inteligência. Ele visa, então, dar uma cultura ampla para que o praticante ele tenha condições não apenas de conhecer, mas de reconhecer também os possíveis riscos e, finalmente, caso seja impossível a prevenção, ele tenha a condição de fazer uma reação efetiva. A reação ou não reação? Essa é uma pergunta muito interessante. A maior parte das pessoas que se dizem especialistas em segurança falam para que a vítima nunca reaja. Só que, infelizmente, o que a gente tem observado na mídia é que o marginal está mais violento. E mesmo a vítima ela não
oferecendo qualquer tipo de reação, mesmo assim o marginal acaba tirando a vida da vítima. O que acontece? É muito importante definir, então, quais são as motivações, qual a intenção do marginal na hora que ele aborda a vítima. Você tem que saber se ele quer apenas o seu dinheiro ou se ele vai querer a sua vida, vai querer cometer uma violência sexual. Ou seja, ele tem outra motivação que, no seu entendimento, vale muito mais a pena você tentar fazer alguma coisa do que simplesmente aceitar passivamente que ele faça aquela violência e você não possa fazer mais nada. Então, o que a gente fala? Se o marginal ele quer apenas o seu dinheiro, ele quer somente ganhos financeiros, a gente nunca aconselha que a vítima reaja. Porém, se o marginal ele mostra uma mudança de comportamento, ou seja, você entregou o objeto de valor, entregou o celular, entregou a carteira, e ele aumenta na violência, ele muda a intenção, ele mostra que agora ele vai tirar a sua vida. Aí é fundamental que a pessoa ela pense da seguinte maneira: se eu não reagir, ele vai concluir a sua ação e eu vou acabar perdendo minha vida. Então, naquele momento que ele observou, ele tem certeza que o marginal, ele me doa a sua intenção de apenas roubar para agora matar, é fundamental que ele faça uma reação. O que acontece? O primeiro mandamento, na verdade, é que a pessoa tenha realmente atenção. Ou seja, o marginal, ele na hora que ele escolhe a sua vítima, ele faz uma balança entre o risco que ele vai correr e o benefício que ele vai alcançar. Ele vai procurar sempre a vítima que é mais fácil. Ele observa, por exemplo, se a vítima estiver distraída, a gente fala que a oportunidade faz o ladrão. Então, se a vítima está distraída, fica muito mais fácil ele fazer uma abordagem, que aquela pessoa distraída seja vítima da violência. Tá? Então, o primeiro mandamento, ele pede que a pessoa, ao sair na rua, ele mude seu estado de atenção, ele não fique passiva e acabe aceitando de bom grado qualquer tipo de ataque que seja feito contra aquela pessoa. Ao mesmo tempo, além da pessoa estar atenta, ela tem que seguir algumas outras recomendações, o que a gente chama de 10 mandamentos da segurança. É fundamental que ela não esteja onde a violência acontece, por exemplo. Isso significa que, se a pessoa procurar se informar, é um dos nossos princípios fundamentais da SOTAI, é que a pessoa busque essa informação de maneira contínua. Ela tem que saber como o marginal ele pensa e como o marginal ele atua. Ele sabe, por exemplo, que existe uma gangue da batida. Ele sabe que ele andar à noite e uma pessoa bater o carro naquela situação, ele pode ser vítima de um assalto, né? Pode ser vítima de um sequestro. O que ele faz? Em vez de parar naquele local escuro, naquele local mais isolado, onde normalmente a quadrilha ele resolve atuar para que consiga pegar a pessoa sem ter muito risco, ele pode não parar o carro naquele momento, seguir adiante e parar num local mais protegido, um posto policial, uma delegacia de polícia. Tá? Então, o que acontece é fundamental que a pessoa ela procure manter muito cuidado com a segurança das suas informações. Nesse sentido, se ele tiver a preocupação em seguir os 10 mandamentos, eles foram escritos no intuito de que a pessoa tenha realmente condição de conhecer os principais riscos e como evitar esses principais riscos. As pessoas gostam de compartilhar atualmente os seus bons momentos, a sua felicidade. E, infelizmente, esses sociopatas, os predadores de duas pernas, aproveitam dessa inocência das pessoas para angariar informações, pois o crime organizado, assim como o crime desorganizado, ou seja, os criminosos que não pertencem a nenhuma facção, a nenhum tipo de organização, mas que nem por isso são menos perigosos, eles buscam se informar das vítimas. Então, a simples colocação daqueles inocentes e lindos adesivos, eu concordo, que mostram a composição da família, o número de integrantes, quantas crianças tem, até que bichinho de estimação tem na traseira dos automóveis, aquilo mostra exatamente quantas pessoas tem dentro de casa. E até uma informação, quando alguém vai viajar, quantas pessoas foram viajar, quantas estarão fora. Então esse tipo de informação é muito perigosa. Então nós vivemos num mundo de uma violência e de uma crueldade inimaginável. E muito importante que nós tenhamos em mente
que as pessoas que cometem essas barbaridades não são monstros. Como disse certa vez o mais célebre caçador de nazistas, Simon Wiesenthal, não existem monstros, existem pessoas comuns, capazes de atos monstruosos. Pois se nós qualificarmos alguém como um monstro, nós estamos isentando essa pessoa de a capacidade de ser um indivíduo humano. Estamos isentando essa pessoa das punições aplicadas aos humanos que se portam mal e criminosamente. Estamos outorgando a esse indivíduo, por ser um monstro, toda a possibilidade de agir como um monstro, de cometer monstruosidade. Então, existem sim pessoas comuns, capazes de atos monstruosos. Portanto, nós devemos ter muito cuidado para quem abrimos nossas portas, para quem damos nossas informações, para quem nós compartilhamos nossa intimidade. Da mesma maneira, prestar atenção para quem a nossa família, nossos filhos, nossos irmãos, nossos cônjuges, nossos pais agem da mesma forma. Pois muitas vezes nós podemos tomar cuidado, mas as pessoas que moram conosco podem abrir a nossa casa, a nossa intimidade, para outras pessoas que acabam tornando-se perigosas no nosso convívio. Visitem o nosso site www.sotai.com.br para conhecer um pouco mais do nosso trabalho, que é um trabalho feito com muita dedicação, com muito carinho. Essa parceria minha com o Ricardo Nakayama já dura mais de 15 anos. Nós somos os primeiros brasileiros autores de um livro sobre combate com facas, publicado no mercado norte-americano. Esse livro ainda vende, ainda é uma boa referência do nosso trabalho lá. E nós estamos desenvolvendo novos trabalhos e nos colocamos à disposição para qualquer dúvidas e esclarecimentos. Muito obrigado pela audiência e continuem prestigiando a TV da Segurança e o Jornal da Segurança desse grande empreendedor que é o Fábio Caruso.